passada, nós começamos na semana passada, uma nova série de mensagens que tem como tema, como título dessa série, DNA. E o propósito dessa série, que vão ser apenas 3 semanas, é falar um pouco sobre a essência da missão da Igreja do Redentor, a missão específica para a Igreja do Redentor. Então teremos 3 semanas onde nós falaremos de uma igreja em movimento, proclamando e demonstrando. Semana passada, a gente iniciou essa série, nós começamos essa série, o pastor Jay pregou falando sobre o que é uma igreja em movimento e sobre a necessidade que nós temos, enquanto igreja, de orar, pedir a Deus por mais trabalhadores. E foi interessante que a mensagem da semana passada, o pastor Jay começou a mensagem fazendo uma pergunta. Não sei quantos de vocês que estão aqui hoje estavam aqui na semana passada, mas na semana passada ele iniciou a mensagem fazendo a seguinte pergunta: por que você está aqui? Quantas vezes na sua caminhada cristã você já se perguntou sobre o seu propósito em estar aqui? Quantas vezes você já se perguntou o porquê, domingo após domingo, você frequenta uma igreja? Você já se perguntou, quantas vezes você já se perguntou o porquê você se denomina cristão, se denomina evangélico? E nós aprendemos na semana passada sobre a diferença de ser um seguidor de Jesus para simplesmente ser um fã de Jesus. Vivemos em tempos onde existem muitos fãs de Jesus, que acham Jesus um cara legal, mas que não entendem a profundidade de ser, de fato, um seguidor de Jesus. O que significa ser um seguidor de Jesus? Ser um seguidor de Jesus implica viver em missão, implica ser um cooperador da obra de Deus, porque a igreja, ela não é formada simplesmente por fãs de Jesus, mas seguidores, onde esses seguidores reunidos formam o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, do Deus que enviou Jesus em missão para nos salvar e nos comissionou para perseverar nessa missão, também proclamando e demonstrando o amor de Deus a partir de Jesus Cristo. E a gente vê que lá em Mateus 28, de 18 a 20, é um texto muito conhecido, não vai ser esse o texto central da nossa mensagem, mas eu gostaria de citar, quando nós vemos que Jesus, ele é crucificado, ele morre em nosso lugar, ele é condenado, ele passa pelo sofrimento, pela morte, mas no 3º dia, após a sua morte, ele ressuscita. E ele caminha pela terra, ele convive com seus discípulos, ele aparece a muitos, mas antes da sua ascensão, antes dele retornar ao Pai, dele ir em direção ao Pai, ele deixa uma missão para a igreja. Ele fala: portanto, agora vocês vão, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer todas as coisas. Essa é a missão, proclamar o Evangelho, não simplesmente para que surjam novos discípulos, mas também proclamar o Evangelho para nós que já somos discípulos, para que sejamos fortalecidos, porque a missão completa, ela consiste em fazer o discípulo e fortalecer o discípulo. Como Jesus fala: façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a obedecer todas essas coisas, toda a palavra de Deus. Então Jesus manda a gente ir em missão. E isso significa proclamar. Somos portadores de uma mensagem que só a igreja tem autoridade para divulgar aqui na terra, que é a mensagem do Evangelho. Muitas coisas que nós fazemos como igreja, que são respostas ao Evangelho, são resultados do Evangelho, podem ser feitas por outras instituições que não são a igreja. Como, por exemplo, boas obras. Uma outra organização, sem ser a igreja, pode praticar muitas das boas obras que nós, como igreja, também devemos fazer. E é o tema da próxima mensagem. Eu não quero entrar no assunto do domingo que vem, que é demonstrando o amor de Deus. Mas o que nos difere de qualquer outra
instituição na face da terra, nós enquanto igreja, é que nós somos os únicos autorizados, comissionados a proclamar, a anunciar a mensagem do Evangelho. Então, quando se fala em pregação, em proclamação, a centralidade do Evangelho parece que é algo um pouco óbvio. Você pensa, não, mas se é pregação, é óbvio que vai se pregar o Evangelho. É óbvio que a mensagem que vai ser pregada é o Evangelho. Mas fugir da centralidade do Evangelho é algo que, de certa forma, pode acontecer facilmente nessa nossa tarefa, nessa nossa missão de proclamação. Talvez dos anos 90 para cá, se eu não me engano, houve um boom no nosso país, no surgimento de muitas igrejas evangélicas. O número de crentes, pelo menos nominais, no nosso país, cresceu bastante. Eu lembro da minha infância, na década de 80 ainda, final da década de 80, eu chegava na classe, eu lembro que às vezes, raramente tinha outro evangélico, outra criança evangélica na minha sala. No início da minha vida escolar, eu lembro que dificilmente eu estudava com outra criança evangélica na minha sala. Pelo contrário, eu era até zoado, você é crente, não pode comer doce de Damião, essas coisas e tal. A gente vivia em um outro contexto. Mas dos anos 90 para cá, a gente viu um crescimento exponencial dos crentes no nosso país. Aqueles que são evangélicos. Mas talvez, se a gente pegar dentro desses chamados evangélicos, de uma forma geral no nosso país, e fizer uma pesquisa e perguntar o que é o evangelho para aqueles que são denominados evangélicos, talvez você se surpreenda com uma quantidade de respostas diferentes para uma mesma pergunta, que não possibilita diferentes respostas, porque o evangelho, o evangelho é uma verdade absoluta. E nós vivemos em um tempo onde as pessoas não simplesmente estão interessadas em crer na verdade, mas tomar como verdade aquilo que elas querem que seja verdade. Isso, de alguma forma, reflete no Evangelho. Então você vai falar, o Evangelho é amor. Não, óbvio. Jesus é a obra redentora de Jesus Cristo, fruto do amor de Deus por nós, mas isso não define o Evangelho. O Evangelho é fazer o bem ao próximo. Isso é resultado do Evangelho, mas fazer o bem ao próximo não define o que é o Evangelho. Aí você fala, mas talvez não seja possível definir o Evangelho. Não, é possível a gente definir o que é o Evangelho. E definir o Evangelho é algo fundamental na nossa caminhada cristã, porque se a gente não definir o que é o Evangelho, nós precisamos definir o que é o Evangelho para que ele não se torne aquilo que nós desejamos que ele seja. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele vai lembrar aqueles irmãos. Ele vai endereçar uma carta a uma igreja. Irmãos que, teoricamente, sabem o que é o Evangelho porque eles ouviram o Evangelho um dia. Irmãos que são frutos, uma igreja que é fruto da pregação, da proclamação do Evangelho. E ele vai definir, ele vai relembrar aqueles irmãos sobre o que é o Evangelho. Por isso eu te convido, vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus. 1 Coríntios 15, de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura, vocês podem acompanhar na projeção, vai estar na mesma versão que eu vou estar lendo. A palavra de Deus, em 1 Coríntios 15, de 1 a 11, diz o seguinte: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse Evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo.
pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creram. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco através dela. Obrigado, Senhor Deus, porque cremos que a Bíblia, ela é a sua palavra, e quando ela é lida, quando ela é exposta, o Senhor está falando com a tua igreja. Portanto, Senhor Deus, abre as nossas mentes, nossos corações, para que possamos ouvir a tua voz, que não haja nenhuma distração, Senhor Deus, nenhuma preocupação que tire o nosso foco em te ouvir nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, Paulo ele está escrevendo uma carta à igreja na cidade de Corinto. E essa carta, ele começa tratando uma série de problemas ali naquela igreja. A igreja de Corinto, ela foi fruto de uma das viagens missionárias de Paulo, e ela surge na primeira viagem missionária de Paulo, aproximadamente em 50 depois de Cristo. E Paulo ele visita a cidade de Corinto, prega o evangelho, e como toda ação missionária deve resultar numa igreja local, porque é isso que nós vemos na história bíblica. Por exemplo, em Atos, quando se começa, os primeiros ali cristãos começam a pregar o evangelho, após Jesus Cristo ele comissionar a igreja, e até mesmo os discípulos falaram, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai? O Senhor vai nos deixar órfãos? E Jesus ele promete, não, eu vou enviar o Espírito Santo ele vai capacitar vocês para fazer isso. E capacite aqueles irmãos movidos em movimento pelo poder do Espírito, começam a proclamar, muitas pessoas se convertem. Aí a gente olha lá no final do capítulo 2 de Atos, que eles começam a viver em comunidade. Uma igreja local é formada. Então, não é possível proclamar o Evangelho, ter uma ação missionária, acontecer genuínas conversões, e aquilo ali não se transformar em uma igreja local. Porque o resultado imediato da conversão é a vida em comunidade. E Paulo, ele dando prosseguimento à missão, ele em movimento, ele vai à cidade de Corinto, prega o evangelho, e como resultado surge ali uma igreja. Tempo depois ele envia essa carta. Aí quando a gente olha para a carta de Corinto, nos primeiros 14 versículos, dos primeiros 14 capítulos, a gente vai ver que Paulo, ele trata uma série de problemas naquela igreja, que nos dá até entender que aquela igreja, de certa forma, ela estava doente em alguns aspectos. Ele trata problema de imoralidade sexual dentro da igreja, problema de divórcio, ele trata problema de pessoas solteiras que não estavam vivendo de acordo com a palavra de Deus, ele trata problemas da postura daqueles irmãos no momento da ceia do Senhor, no capítulo 11, ele vai falar sobre isso. Ele vai orientar aqueles irmãos a respeito dos dons espirituais que estavam sendo usados de forma errada dentro da igreja. Uma série de advertências àqueles irmãos daquela igreja local. E é interessante que aí quando a gente olha para a história e vê um pouco algumas características da cidade de Corinto, nós vemos que era uma cidade que possuía uma cultura altamente afetada pelo pecado. A cidade de Corinto era conhecida por um porto que ela possuía, e esse porto ele era famoso não só pela atividade econômica que ele proporcionava àquela cidade, mas também como um foco de prostituição. Então, naquela época, inclusive, as pessoas, quando queriam se referir a alguém que era dado à imoralidade sexual, eles inventaram um verbo que significava agir como um corinto. Eu quase falei agir como um corintiano. Se tivesse em São Paulo, ia ser dar problema. Se bem que aqui tem um bocado de corintiano na igreja. Agir como um corinto. E eles inventaram esse verbo, inclusive, para denominar alguém por conta da fama da cidade, dessa cultura de pecado que existia. E esses problemas estavam infiltrando dentro da igreja. Aí você pensa, talvez Paulo, ele tenha
gastado boa parte da primeira carta advertindo esses problemas, porque o problema estava na cultura de Corinto, da cidade de Corinto. Mas quando a gente olha para o capítulo 15, nós vemos Paulo relembrando aqueles irmãos sobre o que é o Evangelho. E ele enfatiza o ponto central do Evangelho, que é o quê? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ele, no terceiro dia, ressuscitou, conforme as Escrituras, conforme havia sido prometido à sua igreja e a profecia havia se cumprido. E Paulo fala, se vocês não se apegarem firmemente a esse evangelho que salvou vocês, vocês têm crido em vão. Ou seja, se vocês denominarem o evangelho como outra coisa e não entenderem que o ponto central do evangelho é a morte e ressurreição de Cristo, vocês estão crendo em vão. A raiz de todos os problemas na igreja de Corinto não estava na cultura de Corinto. Estava no coração daqueles irmãos. O problema daquela igreja não era a cidade exatamente, mas o ceticismo de muitos crentes em relação ao que é o Evangelho, em crer na morte e ressurreição de Jesus. Parece estranho, porque nós estamos falando de uma carta que é enviada a crentes, não é uma carta enviada a pessoas que não conhecem o Evangelho. Talvez o nosso conceito de ceticismo seja um afastamento completo da igreja local, mas nem sempre é assim. Uma distorção sobre o que é o Evangelho, uma má compreensão sobre o que de fato é o Evangelho, de uma definição sobre o que é o Evangelho, pode destruir uma igreja local sem necessariamente esvaziá-la. A Bíblia nos fala que nós temos 3 grandes inimigos. A nossa carne, que é a nossa natureza, o mundo e o diabo. Aí quando a gente pergunta, qual desses 3 inimigos, qual é o maior dos nossos inimigos? Talvez a gente logo pense o diabo ou o mundo. Mas para o cristão, o nosso maior inimigo é a nossa própria natureza. Porque assim como aqueles irmãos de Corinto, a influência, por exemplo, da cultura de pecado da cidade de Corinto só estava surtindo influência, efeito na vida daqueles irmãos, porque eles eles haviam se esquecido do ponto central do Evangelho. Então, quando somos fortalecidos no Senhor, quando nós nos lembramos diariamente, meditamos diariamente no que é o Evangelho, os outros 2 grandes inimigos nossos, que é o diabo e o mundo, eles não têm domínio sobre a nossa vida. Mas quando não é o Espírito Santo de Deus, a partir de uma compreensão do Evangelho que dirige a nossa vida, mas o nosso eu soberano começa a dirigir a nossa vida, aí sim, a influência do mundo e do diabo começa a ter efeito em nós. A nossa natureza de pecado só nos dirige quando o Evangelho não dirige a nossa vida. A única coisa que é capaz de vencer a nossa natureza de pecado, a única coisa que é capaz de nos livrar de nós mesmos, da nossa carne, é o Evangelho. Não é o nosso esforço próprio, não são as nossas boas obras, mas a mensagem do Evangelho no nosso coração. Precisamos nos lembrar diariamente do Evangelho, porque facilmente nos esquecemos do que ele é. Por isso, uma igreja em movimento é uma igreja que proclama, porque nós entendemos que esse é o coração da missão. A nossa missão é pregar o Evangelho, fazer discípulos e também fortalecer o discípulo, como Jesus fala, ensinando a obedecer todas essas coisas. Então, essa missão de Deus para a igreja, ela se desdobra em 2 partes, em fazer o discípulo e fortalecer o discípulo. A mensagem que faz o discípulo é a mesma mensagem que fortalece o discípulo. É a proclamação do Evangelho, semana após semana, se lembrando dessa mesma mensagem, que vai nos tornar fortes, que vai fortalecer a nossa fé. Quando ouvimos o Evangelho, mesmo depois de alcançados pela graça, pela mensagem do Evangelho, quando nós nos lembramos que Cristo morreu e ressuscitou, repetidamente, quando nós ouvimos essa mensagem, nós
que já fomos salvos, nós nos lembramos o quanto somos devedores a Deus. Por isso eu queria definir alguns pontos com vocês. Uma igreja que proclama não pode confundir simplesmente pregar a palavra com pregar o evangelho. Ué, mas como assim? Vou pregar a palavra e não vou pregar o evangelho? É possível você falar sobre os valores bíblicos, os conselhos bíblicos para a educação de filho, os conceitos bíblicos para o casamento, os conceitos bíblicos como ser um bom profissional, um bom cidadão, e não falar do evangelho. É possível você contar a história de Davi para o seu filho, como Davi sendo um grande herói que venceu o gigante, e não apontar a história de Davi para Cristo, para a morte e ressurreição de Cristo. Então o evangelho, ele precisa ser a base da proclamação de qualquer texto, de qualquer pregação, sendo ela em Gênesis ou em Apocalipse, sendo ela em qualquer livro do Antigo ou do Novo Testamento. E às vezes nós fazemos essa confusão entre pregar a palavra e pregar o evangelho. E achamos que pregamos o evangelho simplesmente contando uma história bíblica, mas não apontando para o coração do evangelho, que é a morte e ressurreição de Jesus. Ninguém é convertido ou transformado por acreditar ou gostar dos conselhos bíblicos para a educação de filho, para casamento, para se fazer negócio. Por exemplo, o próprio Paulo. Paulo, antes da sua conversão, ele era um judeu, alguém religioso. Ele cria no Antigo Testamento. Ele não era alguém que era contra Deus. Ele, erradamente, equivocadamente, amava Deus. Ele era alguém zeloso pela moral judaica. Mas pelo fato dele não crer no Evangelho, dele não crer em Jesus Cristo como o Messias prometido, ele fez o que fez. Tanto que ele, quando se apresenta no texto que nós lemos, ele fala: eu, que sou apóstolo, porque Cristo apareceu a mim, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Aí o que ele diz? Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou hoje. Pela graça de Deus, eu fui transformado. Eu passei de ser alguém que perseguia os cristãos para proclamar a mensagem do Evangelho. Houve uma mudança de natureza em Paulo, não simplesmente por ele ser alguém zeloso com os valores judaicos. Houve uma transformação na vida de Paulo quando ele entendeu quem Jesus Cristo era e o que Jesus Cristo tinha feito. Paulo foi transformado. E houve uma transformação de Paulo, a ponto de que ele não mudou a direção da sua viagem. Ele ia para Damasco e continuou indo a Damasco, só que ao invés de ir para Damasco, matar e perseguir cristãos, ele foi para Damasco pregar o evangelho. Ele continuou andando, ele continuou em movimento, mas ele mudou o propósito da sua vida. Crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, isso que traz transformação em nós. Logo, a obediência à palavra de Deus, o bom conselho de Deus sobre todos os aspectos da vida, precisam ser resultado dessa transformação que o Evangelho produz em nós. Porque a salvação, ela é dinâmica, não consiste em receber a graça de Deus, compreender o que Jesus fez e viver aqui na terra esperando Ele voltar ou o Senhor nos chamar. A salvação implica em novo nascimento, que só a mensagem do Evangelho pode fazer. E quando uma igreja que está em movimento, ela se exime, ela não proclama essa mensagem, ela está falhando na sua missão. Às vezes nós fazemos pior. Pregamos outra coisa qualquer, autoajuda, qualquer outra coisa, e chamamos aquilo de evangelho. Como nós falamos, talvez se você perguntar a pessoas denominadas evangélicas fala o seguinte: define o que é o evangelho. A pessoa não vai saber o que é o evangelho. Porque outras religiões podem pregar uma palavra sobre perseverança, sobre fazer o bem, ser fiel ao seu cônjuge, sobre amar a sua família, inspirar ideologias para a sociedade, para a política.
em outras religiões, talvez você entre em uma reunião de uma outra religião que não professe Cristo como Salvador, e você vai ouvir talvez os mesmos princípios que nós cremos, mas o que nos distingue como cristãos é exatamente a mensagem do Evangelho. A mensagem de que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia, por amor a nós. Por isso, o segundo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é que o Evangelho é uma boa notícia para uma má notícia. Quando pregamos o Evangelho, nós precisamos nos lembrar que ele é a boa notícia, mas que existe uma má notícia que vem antes. E qual é a má notícia? É que o estado natural de todo ser humano é um estado de morte e de inimizade com Deus. E é uma mensagem que ofende nos dias atuais, porque o que o ditado senso comum popular diz? Todos nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos inimigos de Deus, mas podemos sim ser adotados como filho, através de Jesus Cristo. É a má notícia da consequência dessa natureza de pecado, que é a morte física, eterna e espiritual. Que estamos em estado de morte. Mas a boa notícia é que a única forma de nos tirar desse estado de morte é a obra redentora de Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, a má notícia é que nós não podemos nos autossalvar por aquilo que nós fazemos. Isso é uma mensagem dura para o ser humano, para o homem que é egocêntrico por natureza. Mas quando nós ouvimos a boa notícia, que por amor, apesar dessa notícia terrível, nós entendemos que por amor, Deus envia Jesus em nossa direção para nascer de uma forma milagrosa. Que Deus, ele interfere na nossa história, que Jesus, ele se faz carne, se faz homem como eu e você, e morre na cruz como nosso substituto. Essa boa notícia ganha uma proporção ainda maior quando é contada após a boa notícia. Então, pregar o Evangelho sem falar da má notícia é contar a mensagem pela metade. É como você ir ao médico e receber uma prescrição de um remédio sem o diagnóstico da doença. É você receber a receita. Não, você precisa tomar esse remédio. Só que o médico não falar para você que você está doente. Você vai tomar um remédio para gripe sem estar gripado, sem saber que está gripado? Não vai. Então, pregar o Evangelho é contar a boa notícia sem omitir a má notícia. Quando temos consciência, não só da boa notícia, mas também da má notícia, nós também entendemos a raiz de todo o mal. Nós entendemos que toda injustiça, pobreza, violência, tudo isso, sofrimento, tudo isso é por causa do pecado. E entender isso nos liberta da idolatria de depositar as nossas esperanças equivocadas de transformação em qualquer tipo de ideologia, pessoa. O Evangelho nos faz livre porque nos liberta apontando para a única esperança verdadeira de transformação no presente e a certeza que Jesus vai voltar um dia para acabar com todo o mal. Por isso, meus irmãos, uma igreja em movimento que proclama, precisa pregar o Evangelho de forma clara, completa, sequencial e lógica. Falar da criação, que é fruto do amor de Deus, fruto da graça de Deus, porque Deus nos cria o mundo em perfeita harmonia, cria o homem em completo relacionamento com o seu Criador, em total comunhão com o seu Criador, permite ao homem desfrutar de toda a natureza, estabelecendo um pacto com ele apenas para não desobedecer em apenas um aspecto, no conhecimento do bem e do mal, através da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ainda assim, na criação, os nossos primeiros pais decidem, de forma deliberada, viver de forma autônoma a Deus. Desobedecem a Deus. Então Deus não é injusto com o homem.
Porque Deus, ele avisa o homem, se me desobedecer, caso vocês tropecem, vocês têm tudo. Vocês não vão precisar trabalhar, vocês vão viver em um ambiente de perfeita harmonia. Vocês vão conviver bem com a natureza. Mas se conhecerem do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão experimentar a morte. Então, a ira de Deus, a má notícia, não é fruto da maldade de Deus. Deus é amor. É fruto da desobediência do homem. Porque o mesmo Deus que é amor é um Deus que é justo. O Deus que é justo, ele não compactua com nenhum tipo de injustiça, com impunidade. A natureza de pecado, a realidade do pecado em nós é fruto da desobediência dos nossos primeiros pais. Apesar, então, criação, fruto do amor de Deus, a queda, fruto da nossa desobediência. Aí passamos, a morte física passa a ser uma realidade da humanidade. A morte espiritual, a desconexão com a nossa fonte de vida. E a morte eterna é resultado da decisão da vida autônoma que o homem escolheu. Aí o homem passa a tentar ser o seu próprio salvador, através das obras. E nós descobrimos também que as obras são insuficientes. Aí por amor, Deus entra na história através de Jesus Cristo, morre e ressuscita. Então, uma igreja em movimento que proclama precisa pregar o evangelho de forma clara, completa, contar a boa notícia sem omitir a má notícia e lógica. A proclamação do evangelho começa na pregação, mas ela não termina na pregação. Ela começa no evangelismo, mas ela não termina no evangelismo. Paulo encerra a carta aos Coríntios, após tratar diversos problemas, lembrando aqueles irmãos sobre o que é o evangelho. Por quê? Porque a mensagem do evangelho, a mesma mensagem que nos salvou, é a mensagem que nos livra de viver uma vida que desagrada ou de desobediência a Deus. O pastor David Nichols, um pastor norte-americano falecido já há algum tempo, ele diz o seguinte: um bom discipulado começa com uma apresentação clara, completa, lógica e sequencial da má notícia e das boas notícias do evangelho. Então, uma igreja que proclama, uma igreja em movimento é uma igreja que proclama o evangelho de forma clara, sequencial e lógica do que é o evangelho, para que os perdidos conheçam o amor de Deus e que nós, que já fomos salvos, sejamos fortalecidos dia após dia, para que a nossa natureza, o nosso eu soberano, não dirija a nossa vida e sejamos vencidos pelos nossos inimigos, pelo mundo e pelo diabo. A centralidade do evangelho começa na pregação. Por isso, o tema central de toda a mensagem pregada na igreja precisa ser o evangelho. O evangelho é o centro da Bíblia. A mensagem central na nossa vida, que dirige a nossa vida, nas tomadas de decisões, precisa ser a mensagem do evangelho. Então, em qualquer texto pregado, em qualquer texto lido por cada um de nós precisamos olhar sob a perspectiva do evangelho e enxergar Cristo. Quem Ele é e o que Ele fez. Aquele que viveu a vida perfeita que eu e você não somos capazes de viver, mas morreu a morte que era minha e sua para que nós tivéssemos plena comunhão com o Pai e a certeza de que viveremos eternamente com Ele. Pregar o evangelho semana após semana traz salvação ao perdido. E lembra a cada um de nós, já alcançados, o quanto nós somos devedores a Deus. A exposição clara, completa, lógica, sequencial do evangelho modela toda a nossa ação enquanto igreja. Semana que vem nós vamos falar sobre uma igreja em movimento demonstrando. Mas o ponto de partida para os nossos atos, para as nossas demonstrações, precisa ser fruto da proclamação da mensagem que nós cremos. Vamos orar? Pai de amor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama. Nós te louvamos porque o Senhor nos amou de forma inexplicável,
enviando Jesus Cristo para se fazer maldição em nosso lugar. O castigo, Senhor Deus, que era nosso, a ira do Senhor que estava sobre nós, foi depositada sobre os ombros do teu Filho, Senhor Deus, para que nós também nos tornássemos filhos do Senhor. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por tão grande amor. Senhor, obrigado por isso. Obrigado pela mensagem que nos salvou. Mas que o Senhor nos lembre a cada dia dessa mensagem, para que saiamos daqui cada vez mais fortalecidos. Para que não venhamos, Senhor Deus, ceder às tentações, mas que venhamos nos lembrar diariamente, a todo momento, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós. E esse sacrifício nos faz nos faz corpo, Senhor Deus, nos faz família, nos faz povo teu, Senhor Deus. Se porventura há pessoas aqui que ainda não conheciam essa mensagem, que o Senhor possa abrir esses corações, que o Senhor possa abrir essas mentes, e que eles possam se encontrar com esse amor, que eles possam compreender essa mensagem e ser alcançados pela tua graça, que eles possam ser transformados, Senhor Deus, assim como nós fomos um dia, pelo poder do Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.